E quando a gente fala de Seis Sigma, né, o que seria o Seis Sigma? Né? Eu acho que, independente da filosofia do Seis Sigma, que tem por trás do Seis Sigma, que é muito interessante, e vale a pena uma abordagem, vale a pena um estudo em cima disso, não é o foco nosso aqui hoje, mas eu gosto muito de usar no meu dia a dia, nos projetos, nos processos, e até no meu dia a dia. O que eles perceberam, né? Que quando você vai fazer uma melhoria no processo, você vai buscar uma melhoria contínua desse processo, não adianta somente você utilizar as ferramentas. Em que momento? Porque essa foi uma grande revolução que o Seis Sigma trouxe. Lá nos primórdios da melhoria contínua, como eu já comentei, você utilizava a ferramenta. E em alguns casos, obviamente, o processo tinha esse incremento de melhoria, só que eles perceberam que faltava uma construção desses projetos. Então, principalmente na época da Toyota, na época da Motorola, o pessoal, os engenheiros envolvidos nisso, eles dividiram em 5 etapas. A primeira etapa, definição, aonde você vai escrever e definir de fato qual é o seu problema, qual é o seu objetivo, qual é a sua meta, qual é a sua métrica, qual é a equipe do projeto. Depois eles passam para a etapa, depois disso definido, eles passam obrigatoriamente para a etapa de medição, aonde nessa etapa eles vão verificar no processo que está sendo estudado, no escopo que foi definido na parte de definição, o que precisa ser de fato mensurado e medido. Na outra etapa é a fase de análise. Nessa etapa, que talvez, eu acho que junto com a definição, talvez seria a etapa mais importante, é onde você vai identificar, de fato, as causas raízes. E quando a gente fala em identificar a causa, uma coisa que eu aprendi muito trabalhando com essa filosofia é que não existe problema associado a uma única causa. Se você identificou um problema e você se identificou uma única causa como solução, provavelmente você tem causas ocultas que você não identificou. Essa é uma dica importante que eu dou. Depois que você definiu as possíveis causas, né, aí você passa para a parte de melhoria. Ou seja, normalmente a gente define mal o problema e já pensa na solução, sem passar pelas etapas de medição e análise. Essa foi uma importante contribuição nessa metodologia. Não, antes de eu pensar em ação, antes de eu pensar em melhoria, eu tenho que ter certeza que aquilo vai gerar o efeito, vai ter efetividade naquilo que eu estou querendo mitigar. E na última etapa, não adianta nada você fazer tudo isso e você não ter um controle ao longo do tempo. É colocar KPIs, é colocar indicadores, é colocar uma forma de você ter certeza que tudo aquilo que você fez, de fato, está gerando um efeito efetivo para a melhoria desse processo. E uma contribuição daquilo que eu falei, que não é só olhar para as ferramentas, a parte mais importante é a questão de definição. Quando eu olho para essas ferramentas, que são ferramentas conhecidas, né? Eu falo de um Pareto, eu falo de um Ishikawa, eu falo de um 5W2H, eu falo de como é que se fazer um brainstorming, ou usar qualquer tipo de ferramenta, um simples gráfico de pizza, um gráfico de barra, um gráfico de linha. O mais importante é o momento que você utiliza cada uma dessas ferramentas. Isso é uma coisa que me ajudou muito e que eu aprendi. Na época, esse treinamento foi nos anos 2000, foi com uma equipe de doutores da Universidade de São Paulo, e aonde eu pude entender que não é só usar a ferramenta, é quando usar a ferramenta. Isso é tão importante como saber utilizar a ferramenta. E aonde eu posso utilizar tudo isso? Na indústria, onde se utilizam. Eu vou dar o exemplo de algumas empresas que já utilizam e já utilizaram
Hoje tem outros nomes, mas que foi importante para o crescimento dessas empresas. E eu lembro que nos anos 2000, isso era... não tinha empresa que não estaria aplicando esse tipo de metodologia que eu estou falando de melhoria contínua, independente do nome. Fiat no Brasil, General Electric no mundo inteiro, a GM, empresas farmacêuticas, indústrias, química, petroquímica, todas elas utilizaram essa filosofia para alcançar o seu desenvolvimento. E hoje em dia se utiliza, hoje em dia se dão outros nomes, mas o conceito, a alma é a mesma. Saúde, serviços, então a oportunidade é muito grande, porque geralmente os processos dentro de serviço, e o serviço pode ser uma emissão de uma nota fiscal, pode ser o atendimento num saque, eles têm muitas oportunidades, porque são processos que muitas vezes você dá mais atenção nos processos fabris, de fabricação, de produção, e às vezes a gente esquece um pouco da área de serviço. Então, essa metodologia, essas ferramentas, essa forma de solucionar problemas, ela pode ser utilizada em qualquer área, em qualquer departamento dentro da sua empresa. Uma vez me perguntaram qual é a habilidade que eu mais busco num profissional quando eu contrato um profissional. E eu respondi, é a capacidade dessa pessoa de resolver problemas. E de resolver problemas complexos. Mas por que, me perguntaram, né? Porque a pessoa que desenvolve essa capacidade, que treina essa capacidade, isso é treinável, vamos usar assim essa palavra, ela tem a capacidade de, obrigatoriamente ela desenvolveu, ou ela tem que desenvolver a inteligência emocional, ela tem que desenvolver a capacidade dela de comunicação, ela tem que desenvolver a capacidade dela cognitiva de nexo causal. Então, a pessoa consegue resolver problemas, ela está habilitada para realizar quase todas as funções dentro de uma organização, seja ela qual for. E aqui é um exemplo básico do que quando a gente fala de capacitar as pessoas para a resolução de problema. É saber identificar o problema. E parece fácil saber identificar o problema, mas esse é muito complexo e como eu comentei já anteriormente, você tem várias causas para o problema, por mais simples que seja o problema, como você coleta dados, como você analisa dados, como você implementa a solução e como você monitora a resolução. Esse é um treinamento onde a pessoa vai estar habilitada para efetuar essas 5 etapas. Então, a capacidade da pessoa de resolução de problemas é uma habilidade que tem que ser desenvolvida, principalmente no mundo atual, onde a gente sempre está buscando ser mais eficiente e eficaz dentro das nossas atividades. Quando a gente fala sobre essa questão essa métrica, 6 Sigma, o que a gente está querendo dizer com isso? O que é um processo 6 Sigma? Quando eu falo para você, olha, pouso e aterrissagem de aviões no mundo. Se eu tivesse uma régua e eu fosse mensurar isso, eu fosse dar uma avaliação desse processo. Quantidade de voos no mundo, quantidade de aterrissagem, decolagem e quantas vezes eu tenho um problema. E a gente ouve muito falar, não, avião é o meio de transporte, segundo meio de transporte mais seguro. O primeiro é elevador, que é um meio de transporte. Esse meio de transporte, ou um elevador, ou um avião, se eu fosse mensurar isso, ele seria um processo 6 Sigma. O número de vezes que eu tenho não conformidades nesse processo é baixíssimo. Algo por volta de 3,4 defeitos
por milhão de atividades realizadas. E o que é um processo 2 sigma e 1 sigma? São processos onde ocorrem erros comuns, processos com falhas recorrentes e o foco é na prevenção de erros. Então, quando eu uso essa métrica, eu estou comparando a excelência, e aí eu chamo de 6 sigma, e aqueles processos que ocorrem com frequência. Então, você imagina em alguns ambientes, na área de saúde, na área de serviços, a quantidade de oportunidade que eu tenho dentro desses segmentos. Os levantamentos mais recentes, principalmente nas áreas de serviços, atendimento ao cliente, serviços financeiros, área de saúde, eles estimam que de 20% a 30% das atividades realizadas, ou seja, vamos colocar aqui como cada 1 milhão de atividades realizadas. A estimativa é que de 20% a 30% dessas atividades, sejam elas quais forem, você tem desvios dentro dessas atividades. Na prática, eu estou falando o seguinte, de cada 1 milhão de atividades, se eu for mensurar e se eu for acompanhar esse 1 milhão de atividades realizadas, 200 mil a 300 mil erros nessas atividades. Ok, e aí? Imaginem quanto isso representa no impacto com retrabalho no faturamento da empresa. Quanto que você poderia gerar de resultado direto para a empresa atuando na melhoria dessas falhas? É uma reflexão que eu acho que vale a pena e você saber resolver problemas, você equacionar resolver problemas, ele vai te levar numa maior eficiência operacional e vai resultar em mais lucros para a sua empresa. Um ponto que eu sempre gosto de abordar quando eu visito alguma empresa tentando implementar um projeto de melhoria, e obviamente as empresas elas querem o melhor resultado com o menor investimento e no menor prazo possível, infelizmente, a minha resposta ou a minha conversa parece fácil, mas você implementar qualquer melhoria num processo, usando a metodologia que for, exige tempo e investimento. Então, eu gosto de abordar 3 pontos que são cruciais. A sua capacidade de atuar na resistência à mudança, que isso vai existir em qualquer empresa, em qualquer organização, seja ela familiar, seja uma organização não familiar. A resistência à mudança por parte dos funcionários é um dos principais desafios. Ponto. Isso é uma dificuldade tremenda, mas, obviamente, ela é possível de ser equacionada. Falta de recursos. Geralmente, a implementação exige investimentos em treinamentos, em software e até acompanhamento durante a fase de implementação do projeto. E uma coisa que é muito comum é a dificuldade de medição, de você encontrar indicadores, de você encontrar informações que são confiáveis. Eu diria que esses são os três principais problemas que eu encontro na implementação dos projetos ao longo desses mais de 20 anos, mais de 100 projetos que eu liderei, e esses são os três principais pontos aonde a gente tem que ficar muito atento. Uma pergunta que normalmente é feita é: quanto tempo para fazer tudo isso? A resposta depende da complexidade do processo. Em processos de serviço, em áreas de serviço, entre iniciar, treinar, desenvolver. Por que treinar e desenvolver? Porque quem vai executar o processo é a própria equipe da empresa. Até para deixar esse legado e para eles aprenderem a utilizarem as ferramentas e a metodologia. E com o acompanhamento, obviamente, do especialista.
Então, processos mais simples e processos, especialmente em áreas de serviço, em áreas administrativas, entre treinar, criar o projeto, identificar os problemas, executar o projeto e já começar a colher resultados entre 30 e 45 dias, aí dependendo também muito do horas investidas durante a semana. Mas eu estimo 45 dias, no máximo 60 dias. Em termos de horas, nós estamos falando de 40 a 60 horas ao todo. Uma coisa muito recorrente durante o treinamento e o desenvolvimento dos colaboradores é o pós-treinamento. Eu sempre informo e sempre gosto de enfatizar que a gente tem que monitorar os resultados, reuniões de acompanhamento e gerenciamento e tentando mitigar alguns riscos, fundamental para o resultado final dos projetos. Não é só uma questão de treinar, desenvolver as pessoas, legal. Aí e elas vão automaticamente realizar as atividades no qual elas foram treinadas. Não é assim que ocorre. Tem que ter um acompanhamento e tem que ter uma disciplina pós-treinamento acompanhada por um especialista. Caso contrário, a chance de você não ver o investimento que você fez no treinamento e desenvolvimento das pessoas retornando para a empresa é próximo de zero.